Bom, prazer enorme estar aqui, já há 4 anos, o Carlão, o Marcel, o João, agradeço aí todos vocês pelo convite, principalmente por estarem me recebendo aqui num sábado de manhã, né? Eu sei que todo mundo sábado é um dia que a gente quer guardar bastante para nós, para nossa família, mas eu quero fazer uma promessa para vocês já no início, que eu garanto que cada um de vocês vai sair daqui hoje melhor do que vocês chegaram. E olha que é uma responsabilidade grande falar isso. Então, para começar, só para me manter esse desafio para mim e para vocês, para todo mundo com uma apostila, eu quero que vocês anotem de 1 a 10 como que vocês estão se sentindo nesse momento. 10 excepcionalmente bem, 1 excepcionalmente mal, no meio do caminho. Como é que está seu estado de espírito, de ânimo? Só põe um númerozinho aí em algum lugar, daqui a pouco a gente vai chegar nesse número aí. Nós vamos falar, hoje quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu vou contar um pouco da minha história, vocês vão entender um pouco. Já tive 24 negócios diferentes. E hoje quando me perguntam eu falo que eu ajudo as pessoas a terem equilíbrio emocional e saúde mental em momentos de crise. Então alguém aí conhece alguém que precisa desse tipo de coisa? Levanta o braço aí quem que conhece alguém que precisa ou já precisou disso aí. É sobre o que nós vamos falar hoje. Só que além da gente falar disso, nós vamos falar de outras coisas que eu tenho certeza que todo mundo aqui se interessa bastante. Quem quer aumentar a conversão em vendas? Levanta o braço. Opa! Quem quer ter mais performance na vida pessoal, mais foco? Boa! Quem quer estar mais feliz o tempo todo, mais em paz? É sobre isso que a gente vai falar, nós vamos trazer todos esses temas. Quem quer ter mais lucro na empresa, nos seus departamentos? Pronto, nós vamos abordar todos esses temas hoje. Parece meio que uma salada de fruta, mas vocês vão ver que tudo se conecta. Eu gosto dessa frase aqui, peraí. Tem 2 pilhas palito dessa aqui, alguém? Será que consegue dessas petitinhas? Eu acho que talvez até falhando aqui, mas eu vou indo enquanto isso. Eu gosto dessa frase aqui, ó, que um problema nunca pode ser resolvido, do Albert Einstein, nunca pode ser resolvido dentro do mesmo nível de consciência em que o problema foi criado. O que significa isso? Para a gente resolver qualquer problema, a gente precisa elevar o nosso nível de consciência. Então, se vocês têm um problema no relacionamento de vocês, se você simplesmente discutir esse relacionamento, essa questão, vocês não vão resolver. Vocês precisam elevar, vocês precisam conhecer o que está acontecendo com a vida do outro, com a sua vida, para vocês resolverem. Vocês têm um problema no marketing. Não adianta ficar batendo cabeça, você tem que estudar, elevar o nível de consciência para você resolver. Ou na entrega, ou na logística, ou no site, ou na plataforma, ou no comercial, ou no financeiro, qualquer área. Então a gente precisa elevar o nosso nível de conhecimento. É assim que a gente resolve o problema, elevar o nosso nível de conhecimento do assunto. Essa palavra, ela vai permear toda a nossa jornada hoje, toda a nossa jornada ao longo do programa, e espero que toda a jornada da vida de vocês. Guardem muito bem essa palavra aqui, ó. Intencionalidade. Né? Qualidade do que é intencional, refere-se à característica de algo com intenção, com propósito deliberado. Então, intencionalidade é a gente fazer algo alinhando corpo, mente e alma. É você estar totalmente presente em tudo que você está fazendo. Onde vocês fiquem com essa palavra, que a gente vai repetir ela inúmeras vezes, intencionalidade. Antes de tudo, o que a gente precisa entender? Antes de tudo, da gente entrar, da gente trazer todos esses temas, a gente precisa entender que nós como sociedade, o Brasil todo e o mundo, está passando por uma pandemia muito maior do que o Covid. Uma pandemia silenciosa muito maior do que o Covid. E essa é a pandemia de questões relacionadas à saúde mental. Hoje a gente tem no mundo, em torno de 30% das pessoas no mundo estão sofrendo de ansiedade ou depressão graves. Elas estão em momentos que elas não estão conseguindo produzir. 32% das pessoas estão afastadas, estão tendo burnout, não estão conseguindo entregar a performance nas empresas. Você pega esse estudo aqui, e passadorzinho ruim. Tem outro passador? Esse é meu. Não? Fica ali que se der errado, aí me ajuda então. Agora foi um. Quando a gente traz... Hã? Obrigado. Fala devagar com o João, porque ele
Se adaptando ao fuso horário brasileiro. Ah, tá. Não, agora ainda pode, ainda está no começo. Daqui a pouco não pode mais, aproveita. Aqui, gente, quando a gente traz essa questão, obrigado, Carol. Quando a gente traz essa questão, nós não estamos falando apenas de adulto, pior ainda, nós estamos falando de jovens e crianças. Se a gente pegar crianças aí, jovens, né, 18, 24 anos, o nível de sintomas de ansiedade e depressão chega a 49,9%, 50%. Quem tem filho jovem aí? Aí, ó. Então, eu não preciso nem dizer, né? Todos nós, a gente olha em casa, a gente começa a perceber o problema que isso está gerando. Nós nascemos conectados às pessoas e desconectados da tecnologia. Nossos filhos nasceram conectados na tecnologia e desconectados às pessoas. Então, a gente não está sabendo como lidar com isso, porque eles ficam no celular o dia inteiro, assistindo Netflix. Nós percebemos isso em nós mesmos, esses problemas, e nos nossos filhos está mais grave ainda. Então, a gente tem que dar um jeito nisso. E é sobre isso que a gente está fazendo essa jornada hoje. Esse estudo de Harvard nos mostra que 31% da nossa folha de pagamento de uma empresa é jogado no lixo todos os meses por questões relacionadas à saúde mental. De cada 100 pessoas que vocês têm no time, em torno do custo de 31 é jogado no lixo todos os meses, na média das empresas. Da onde que sai esse dinheiro aí? Primeiro deles é o presenteísmo. Presenteísmo, o que que é? Você está lá, mas não está. No inglês chama de silent quitting. Você está lá, olha o Instagram, daí a pouco você vai lá, olha o YouTube, aí vai tomar um café, aí daí a pouco é hora de arrumar a gaveta, aí a gente vai e bate um papo, a hora que você vê vamos cortar a unha, aí se está fazendo home office, deixa eu assistir uma sériezinha, e vai indo. Vocês vão perceber que isso é um percentual grande, o tempo que a gente passa divagando sem efetivamente focar no que a gente está fazendo. Todo mundo, todos nós aqui, passamos um certo tempo fazendo isso. Alguns pouco, outros muito. Mas é inerente à característica humana ter um certo tempo de divagamento. O problema é quando isso é muito exacerbado. Vocês vão entender como que a gente chega nisso. Absenteísmo são pessoas que efetivamente já estão afastadas por burnout, não estão conseguindo produzir, estão com depressão, ansiedade. No Brasil são 28 milhões. Rotatividade, né? O custo da pessoa entrar, não engajar com a empresa, não engajar com o propósito, você treina, capacita, ela pega e sai. Depois você contrata outra, mais 6 meses para ela pegar a mão, depois ela pega e sai. E custo com plano de saúde. A hora que você junta tudo isso num saco só, está dando esses 31%. Então, isso é extremamente grave. Então a gente tem que entender por que isso acontece, como que isso acontece dentro de nós. Então, eu falei, se a gente quer resolver um problema, a gente tem que elevar nosso nível de consciência para resolver esse problema. Então vamos lá, vamos entender como que acontece a coisa dentro de cada um de nós. Nós, seres humanos, temos 2 estados de espírito básico, 2 estados de presença. Nosso cérebro tem 2 grandes departamentos. Ele tem o departamento de guerra e ele tem o departamento de paz. É igualzinho um país. Ou o país está em guerra ou ele está em paz. Se ele está em guerra, quem que cuida da guerra? É o general. Então o general ele cuida da guerra, tanque, míssil, defesa e tudo mais. Se ele está em paz, você tem o presidente que cuida do país em estado de paz. Nós temos esses 2 também. No nosso caso, eles se chamam amígdala, que é o general, e neocórtex frontal, que é o presidente. Então, amígdala, gente, só para vocês saberem, não é essa amígdala aqui. Tem muita gente que já tirou a amígdala e fala, nossa, será que deu algum problema? É outra, nós temos uma outra amígdala. Então, uma que cuida do estado de guerra, ela produz essa série de hormônios aqui, ó, cortisol, adrenalina, noradrenalina. O neocórtex, que cuida do estado de paz, produz outros hormônios. Então, guardem esse conceito por enquanto. Segundo conceito que nós temos, tudo que existe na nossa vida é o momento presente, esse instante. Esse instante que nós estamos aqui hoje é único para todos nós, único. Todo o nosso passado foi vivido no momento presente, cada segundo dele. Todo o nosso futuro vai se tornar passado no momento presente. Então isso é um instante, isso é um momento. Ó, dê uma inspirada todo mundo. Ó. Isso é um instante, isso é um momento presente. A gente vive nossa vida inteira nele.
Só que a nossa mente, para nos proteger, o setup mental que a gente vem, ela não faz isso. Então, o que ela faz? Primeira coisa, a nossa mente ela vai para o futuro. A hora que ela vai para o futuro, ela começa a escanear tudo que pode dar errado no futuro. Isso se chama de ansiedade. Então, ela vai olhar para o seu futuro. O que pode dar errado no nosso futuro? Problema de relacionamento, problema de saúde, problema financeiro, problema profissional, país em guerra, entra um presidente, sai outro, Covid, gripe do macaco, cada hora uma coisa. Ela começa a olhar para isso tudo, o que ela faz? Pum! Ela aciona o general. Ela aciona o general. Aí ela fala, nós estamos em guerra. Amígdala. Eu vou ir para o próximo ali. Opa. Ela aciona o general, fala, nós estamos em guerra. A hora que ela fala isso, ela coloca seu corpo em estado de guerra. Ela ativa a produção de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina. Você fica pronto para fugir ou lutar. Você está ali com o corpo. Quando vir um animal te atacar, um predador, era perfeito. Porque você está com adrenalina, cortisol no seu corpo, vou fugir ou vou lutar. Mas hoje, a gente não é mais atacado por nenhum predador. Raramente você tem um predador físico. Os nossos predadores são psicológicos. O que é os nossos predadores de hoje em dia? É um boleto que está vencendo, você não tem dinheiro para pagar, chegou o cartão, é uma folha muito grande, é o cliente que está cancelando uma conta, é um fornecedor que não vai entregar, é uma frente fria que chegou logo no inverno, logo no verão. Então, esses são os nossos predadores que vão chegando. Só que o nosso corpo reage da mesma forma. O nosso corpo se coloca nesse estado de defesa. Então, a hora que ele enche seu corpo de hormônio, você está ali pronto para fugir ou lutar. Aí você vai para a fase 2, o que eu chamo de roda da aflição, medos paralisantes. Seu corpo está com tanto hormônio, está com tanta coisa que você não tem para onde fugir e lutar. Porque, convenhamos, para onde que foge de boleto? Não tem para onde fugir. Aí você vai para a fase 3 da roda da aflição. Você está com o corpo pronto para fugir ou lutar. Você está no estado de guerra, aí você é colocado de frente para o computador. Você olha para o computador olha para você. Você olha para o computador, ele olha para você. Você fala, cara, eu não consigo fazer nada. Nossa Senhora. Deixa eu tomar uma água. Aí você vai lá, dá uma volta, aí você volta de novo, senta de novo no computador, começa uma atividade, aí daqui a pouco você já distrai, já conversa com alguém do lado, já volta, e você fica enrolando. Procrastinando é a fase 3. O que é a procrastinação? Ansiedade, a sua mente no futuro, fugindo do presente, que é tudo que existe. A procrastinação é a sua mente no presente, fugindo do presente. Então você tem duas formas de fazer isso. Uma é o que droga e bebida. Qualquer um desses dois, você toma anestesia, fica grogue por um tempo, depois você volta. Só que tem efeitos colaterais graves para a sua saúde, para tudo. O outro é o que eu chamo de kit letargia. É você estar uma sériezinha ruim na Netflix, você tá no celular, tá jogando um joguinho, tá ali Candy Crush, Instagram, nossa, deixa eu ver quem viajou para Dubai, para as Maldivas, né? Parece que tá todo mundo viajando, só a gente que não. Aí você fica ali, perdendo o seu tempo naquilo ali. O que acontece quando você procrastina por muito tempo seguido? Você não está pondo energia no seu trabalho. Você não está pondo energia na sua saúde, no seu relacionamento, nas suas finanças. Você não está pondo energia em nada. De repente, as coisas começam a colapsar na sua vida. Quem já viu que de repente, quando vai dar problema, tudo de uma vez? Levanta o braço aí. É óbvio, gente, porque você não está pondo energia em nada. Você desconectou de tudo. Aí as coisas começam a dar errado na sua vida. Você vai, sua mente que fugiu para o futuro com ansiedade, fugiu do presente, no presente com procrastinação, ela foge para o passado com melancolia e depressão. Aí você fala, era mais fácil, era mais barato, político era mais honesto. Mentira, gente, era tudo mais difícil. Olha como é que foi a vida dos pais de vocês. Olha como é que foi a vida dos avós de vocês. Alguém aí fala, minha vida é muito mais difícil que do meu pai, do meu avô? Não tem como. Nossa vida só vai melhorando. Antigamente, nossos avós, bisavós embarcaram no navio aí, sem dinheiro nenhum, vieram para outro continente, no meio do mato, no meio do nada. Hoje você entra no seu celular, pede um iFood, 15 minutos você tem uma comida na sua frente. Então, isso, gente, é o que as pessoas estão vivendo. E quando a gente está no estado de guerra, quando a gente está no estado ativo pelo general, pela amígdala, você não tem como produzir. Não é má vontade, não é sacanagem que está fazendo, eu não consigo. Por quê? Porque eu estou com os químicos errados no meu corpo, eu estou com os hormônios errados no meu corpo. Imagina que você está andando, você está caminhando na rua pensando em numa situação que você tem que resolver. Aí de repente vem um Rottweiler correndo atrás de você. O que você vai fazer? Correr ou falar, Rottweiler, espera aí que eu tô pensando aqui no que eu vou criar. Né? Você vai, sangue para as extremidades, você vai correr.
Porque o hormônio da defesa, o estado de guerra, está declarado. Você está sem inspiração, intolerante, agressivo, sem foco. Isso é como você fica quando você está com cortisol no seu corpo, adrenalina e noradrenalina. Se você quer criar, se você quer inspirar a sua equipe, sua família, se você quer se inspirar, vocês têm que estar nesse estado de conexão. Você tem que estar com dopamina, com oxitocina, com serotonina no seu corpo. É químico, você tem que tirar um químico e pôr outro químico. Então você tem que levar a sua mente para um estado de espírito que você tira isso e põe aquilo. Quem já percebeu que quando você tem as melhores ideias, às vezes você está tomando um banho, né? Às vezes você está correndo, malhando, ou você está de férias. Fala, por que eu não tenho essas melhores ideias quando eu estou precisando ter elas? Eu estou nas férias aqui, já quis abrir um carrinho de cachorro-quente, uma barraquinha de milho, uma posada. Quem aí já quis abrir posada quando vai para a praia? Né? A gente paga aquela fortuna, vê o serviço não está tão bom e você fala, nossa, vou abrir uma posada, viver aqui nesse paraíso. Então, isso é porque você está com esses hormônios. Ah, legal, Léo, entendi, mas como que eu saio disso? Tem como desligar uma chavinha, tirar um hormônio e pôr outro, sem tomar remédio? Tem. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu não vou dar uma chavinha para vocês, eu vou dar 3 chavinhas para vocês fazerem. Tão simples quanto ligar uma e desligar a outra. Sem remédio. Então, a primeira delas a primeira chavinha que a gente tem é a atividade física. Atividade física, já estou vendo um olhar para o outro, ai meu Deus, lá vem, né? Atividade física, gente, é a primeira. Com medições em ressonância magnética na cabeça, quando você faz uma atividade física, ela aumenta em mais de 25% a circulação do neurocórtex, expandindo a produção de dopamina e oxitocina. Quem aí faz exercício físico? Levanta o braço. Quem já percebeu quando você está malhando, às vezes você corre, fazendo alguma atividade, às vezes você tem tanta ideia, você fala, nossa, que ideia fantástica. A hora que você para de correr, depois você fala, nossa, meio mico isso aí, acho que nem vou fazer isso não. Vocês já perceberam? Porque a gente tem êxtase, porque você está entupido de hormônio ali, você teve várias ideias, você se conectou. Depois, seu corpo volta para a homeostase. Você precisa, né, manter a frequência, mas em mais de 25%. A segunda forma, oração, fé, é a segunda, também medida em ressonância magnética. Nós estamos falando de coisas científicas. Ah, Léo, fé em qual religião? Será que a minha vale, não vale a outra? Tanto faz, tanto faz. Você pode chamar de energia, de natureza, de universo, de Jeová, de Adonai, de grande arquiteto, de Alá, de God ou Deus. Qualquer coisa. O simples fato de você acreditar, e aqui eu não estou trazendo nem pelo lado da fé nesse momento, eu estou trazendo pelo lado da ciência, o fato de você ter fé e acreditar é o oposto de medo. O medo aciona a amígdala, cortisol. A fé, a segurança, aciona a dopamina, aciona o neurocórtex. Então vocês já escutaram a vida inteira, gente, tem que acreditar. Você vai abrir um negócio, vai começar um emprego, acredita. E quimicamente, quando você acredita, você produz um químico que vai te ajudar a ter inspiração, a trabalhar. Quando você não acredita, você conseguiu ir para aquela reunião, você vai fazer uma apresentação, vai fazer uma palestra, vai apresentar alguma coisa. O fato de você não acreditar vai acionar o medo, vai acionar o cortisol. Você vai chegar na reunião, vai chegar naquilo, você não vai conseguir produzir, porque você acionou a chave errada. Você fala, cara, eu estava preparado, a pessoa vai fazer um vestibular, jovem ali, estudou, fez tudo, estava preparado. Você vai lá, senta no vestibular, a pessoa entra no estado de medo, aciona o cortisol, não consegue fazer a prova. Né? Você está preparado para uma reunião, você não consegue falar. Por quê? Porque você acionou a chave errada. Então você tem que aprender a acionar a chave certa. Aproveitar aqui do celular, nós vamos daqui a pouco fazer uma prática de reprogramação mental. Lembrem, quem aí não desligou, não deixou no modo silencioso, de deixar, para a gente não tocar na hora. Terceira chave, reprogramação mental. Aumenta em mais de 60%, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Então a primeira é exercício físico, a segunda é oração, fé, né, acreditar, e o terceiro é uma reprogramação mental, que é o que a gente vai se aprofundar aqui. Só que a gente vai fazer essa reprogramação mental com fé, com acreditar, tudo num programa só. Então tudo que a gente vai fazer aqui hoje, e quem for continuar com a gente ao longo desse programa, é sobre a gente desligar a chave do medo, desligar o cortisol, tirar esse químico do corpo e colocar dopamina e oxitocina. O que isso traz de benefícios diretos? Então vamos lá.
Benefícios diretos. Passa para o próximo, por favor, João. Impactos de cura na saúde. Pode pôr no próximo. Vamos lá. Estudo de Harvard. A gente consegue aumentar em mais de 37% a conversão de vendas na empresa, sem contratar nenhum novo vendedor, sem colocar um CRM novo e sem dar nenhum treinamento de hard skills. Hard skills é treinamento em venda, spin selling, fazer estudo. Quem aí tem interesse nesse tema? Todo mundo que está aqui que já existe fala, cara, eu vou aumentar em 37%. Por que que a gente consegue fazer isso? Gente, isso é óbvio se você parar para pensar. Vamos lá, imagina o seguinte, vocês vão na casa de alguém. Vocês já repararam que a festa na casa de alguém ela é tão boa quanto o ânimo do anfitrião? Já viu isso, João? Você vai na casa de alguém, o cara tá meio borocochô, a festa é meio... Daqui a pouco, tem que ir embora, tem que passar ali, só vir dar um oi. Agora, se o cara tá animado, o anfitrião tá animado, a festa é boa. E quem que é o anfitrião das nossas festas? Quem que é o anfitrião do nosso departamento? Nós, da nossa empresa. Nós somos anfitrião, nós somos líderes dos nossos negócios. Então, o nosso departamento, o ânimo da nossa equipe, o que é? O pessoal do fundo não está ouvindo falar? Não? E agora, tá melhor? Boa. Então, qual que é nós somos anfitriões da nossa festa. Nós somos anfitriões do nosso departamento. Então, quando a gente não está bem, a nossa equipe também não vai estar bem, porque eles estão olhando para você, eles estão se espelhando em você. Então, você tem que estar bem. Então, igual no avião, você tem que colocar a máscara primeiro e depois você colocar no próximo. Dentro das nossas vidas também, a gente tem que colocar essa máscara. Então, quando nós estamos bem, a gente consegue. Imagina o vendedor na central vai ligar. Ô, meu amigo, ô, Léo, como é que você tá? Tudo bem? Sou aqui o João, tô te ligando. Cara, nós estamos com uma campanha aqui agora, o verão tá chegando, nós estamos acabando já, não vamos ter ar o tempo todo, o rio do Amazonas está secando, está acabando o suprimento. Então, se você quiser, melhor você já fazer os pedidos agora. Eu reservei 3 para você, coloca, porque da última vez não deu certo, babá, cara com energia vendendo. Aí o outro pega e liga. Opa, tudo bem? E aí, tá precisando de um ar? Tá querendo bater uma meta aí? Tá, vou ver se eu consigo um desconto. O cara tá sem energia. Qual que vai vender, gente? E outra, esse segundo, aí o cara ainda conseguiu ligar. Quando a pessoa tá mal, ela não consegue nem ligar. Ela finge que ligou, liga lá e dizer, porque a energia tá tão ruim. Ela fala, eu não consigo falar. Levanta aí quem já chegou no ponto e fala, eu não consigo falar hoje com ninguém. Levanta o braço, quem já estava nesse estado. Todo mundo, gente, isso é normal. A gente fica assim algumas vezes. O problema é quando a gente fica assim repetidas vezes. Quando você não consegue sair desse estado. Então, isso é um estudo de Harvard. 31% mais produtivas são as pessoas, 37% mais venda, 3 vezes mais criativos. Então, esse estudo da Gallup aponta 22% mais lucratividade só da gente tratar as questões relacionadas à saúde mental. Ué, se a pessoa estiver mais produtiva, se ela estiver fazendo, se ela estiver entregando, se ela estiver tendo performance, se ela estiver tendo ideia, reduzindo o custo, estiver absorvendo os treinamentos, aplicando, colocando em prática, né, não precisa de Harvard nos falar isso. O McKinsey, né, aumento de criatividade também. Por que aumenta a criatividade quando você trata isso? A gente acabou de entender ali. Porque se você tiver com cortisol, sua criatividade é 0. Você precisa ter dopamina e oxitocina para ter criatividade. Então você precisa estar no estado de espírito para ter isso. Tem esse conto zen budista que eu gosto muito, que veio um cara montado num cavalo ali, parecia que estava indo para um lugar muito importante, galopando, resoluto, pocotó, 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 pocotó. E tinha um outro na estrada, que olhou para ele e falou, meu senhor, para onde que o senhor está indo? Ele olhou e falou, não sei, pergunte ao cavalo. E essa história é a história das nossas vidas. Esse cara, essa pessoa montada no cavalo, somos nós. E esse cavalo é a nossa mente nos arrastando. É a força dos nossos hábitos. É a gente tomando um café sem sentir o gosto. É você estar com a pessoa que você ama no celular, falando com não sei quem, que a hora que você está com esse não sei quem, você está falando com não sei quem. É você estar trabalhando, pensando nas férias. Aí você chega nas férias, está pensando no trabalho. É você chega a semana pensando no final de semana. Aí no final de semana você está lá pensando que daqui 2 dias já é semana.
É você estar numa festa querendo ir para a festa, e depois que você está na festa, está querendo entender o que você vai fazer no outro dia. É você nunca estando no único momento que existe na sua vida, que é esse instante, que é o momento presente. Então, quando a gente começa a entender que tudo que nós temos é o agora, e você começa a trazer sua mente para o agora, você entender como é que é isso, a sua vida é completamente transformada. Então, para isso, a gente precisa entender o que está por trás disso tudo. Aonde que eu mexo nisso? Nós estamos falando do que aqui? E nós estamos falando da mente. Nós vamos aprofundar agora para a gente entender nossas mentes, nosso cérebro, isso que tem aqui dentro da gente. Quem aí já assistiu X-Men? Levanta o braço. Vamos ver qual que é seu herói favorito aí, João. Wolverine. Wolverine é aquele ali, ó, fortão, as garras saem ali, ele regenera, praticamente imortal. João, qual que você gosta? Hein? Deus, mas dos Wolverines ali, dos X-Men. Não assistiu? Deus tem todos os superpoderes, então isso aí... He-Man era bom. Eu tenho a força. Esqueleto. Ah, Dora Thundercat. É da gente é da mesma época, João. Era bom. Marcel, qual que você gosta mais? Homem de Ferro, Aqui a gente tem o Magneto, ele move o aço. A gente tem a Jean, que ela controla a mente de outras pessoas. Quem gostaria de controlar a mente de outras pessoas aí? Levanta o braço. Hã? Gente, exato. Controlar a mente de outras pessoas seria legal, mas tem uma coisa muito mais legal. Controlar a nossa própria mente. Aí você falou, o que eu faço com esse superpoder? Já imaginou toda segunda-feira você tá feliz igual você estava na sexta? Toda terça, toda quarta, toda quinta, todo dia. Imaginou você quer focar, você vai lá e foca. Imaginou ninguém te tira do sério? Imaginou você quer aprender uma coisa, você começa, vou aprender, eu aprendo. Imaginou você falar, cara, eu quero perder peso, quero começar a malhar. Você vai lá e faz isso. Qual que é a dificuldade de perder peso e entrar em forma? Nenhuma. É só você parar de comer o que precisa e malhar. É só isso. Todo mundo sabe o que precisa ser feito. Agora, por que a gente não faz? A gente precisa entender. Por que eu não estou controlando a mente? Quem que controla? Quem que sou eu que controla? Quem que me controla? O que é isso? E eu vou falar para vocês de tudo que eu já aprendi na minha vida, tudo que eu li, tudo que eu fui buscar, a coisa que mais me surpreendeu até hoje, quando eu descobri, que eu falei, uau! Foi quando eu descobri que os meus pensamentos não eram eu. Quem aí tem essa percepção? Eu não sou meus pensamentos, eu não sou minha mente. Você? Quem aí acha que eu sou meus pensamentos? Levanta o braço. Ué, ninguém tá achando nada, né? Vocês têm que escolher um ou outro. Eu sou meus pensamentos. Aí, ó. Eu não sou meus pensamentos. Né? Então vamos lá. Vocês têm que imaginar o seguinte, o pensamento de vocês é como nuvens. Eles vêm e eles vão. Às vezes é uma nuvenzinha à toa, às vezes é uma CB, uma cúmulos nimbus, uma nuvem negra, tempestade. Mas todas elas vêm e vão. E quem são vocês? Quem somos nós? Nós somos o céu, nós somos a presença. A gente é aquilo que está ali. A gente está sempre ali. Aí eu vou perguntar de outra forma. Quem de vocês não concorda com alguns pensamentos às vezes? Com o próprio pensamento? Como que você pode não concordar com um pensamento seu se é você, se eu sei o pensamento é uma coisa só? Vou fazer outra pergunta para quem ainda não entendeu. Quem de vocês já teve um pensamento que você fala, nossa, que vergonha, ainda bem que ninguém viu pensando nisso aí. Né? Quem de vocês iria para a casa da sogra com uma tela de LED gigante mostrando o que você está pensando, a senhora que você chega lá? Por que a gente pensa o que a gente não concorda? Quem que é o pensamento, quem que somos nós? Por que isso acontece?
Então a gente vai começar a entender isso agora. Vamos entender um pouco sobre o nosso cérebro. O nosso cérebro é o maior computador que existe no planeta. Se você somar todos os outros computadores no planeta, com inteligência artificial, com tudo, ele não dá uma fração do que o cérebro de cada um de vocês faz. Nós temos no nosso corpo 37 trilhões de células. Trilhões com T. Eu vou falar para vocês a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão. Você sabe, né, João? Vocês já estão aí chegando no bilhão. Olha a diferença do milhão para o bilhão. 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. Olha isso a diferença. E 1 trilhão é 31 mil anos. Então nós temos 37 trilhões de células. Dê uma inspirada agora, ó. Pronto. Vocês levaram oxigênio para 37 trilhões de células e fizeram a reversa de gás carbônico. Trabalhão que dá para fazer 1% de reversa, hein, Carlão? A hora que o cara manda o ar-condicionado de volta, embala e põe de novo só para estoque, cancela a nota fiscal e não sei o quê. A gente faz isso a cada segundo. A gente recebe 2 milhões de bits de informação por segundo na nossa mente, visual, olfativa, tativa, sensitiva. A gente edita em tempo real, você rebate uma bola de tênis a 250 km por hora enquanto você está fazendo isso. Se você for treinado para fazer isso. Nós temos mais de 10 mil SKUs de químicos gerados no nosso corpo diariamente. Quantos SKUs tem a Central Ar? 600. Vocês têm 10 mil, uma farmácia tem 2.500. Vocês são a maior indústria química do planeta, a maior indústria cinematográfica do planeta. Uma mulher grávida, você está produzindo um bebê perfeito. Você não precisa nem pensar a respeito. Enquanto isso, você está dirigindo o carro, você está controlando sua temperatura corporal, batendo seu coração, pulmão, regenerando 25 milhões de células por segundo. Imagina se acordar de manhã e falar, nossa, hoje eu vou ter que regenerar alguns bilhões de células. Cada segundo vou regenerar. Imagina o trabalhão que isso dá. Quem está cuidando disso tudo? Quando vocês saem da Central Ar, final de semana não tem ninguém. Vocês voltam segunda-feira, está tudo resolvido ou está tudo igual estava? Tudo igual estava, né? Imagina que delícia que todo mundo tira férias um ano, volta, está tudo resolvido lá. Mas alguém tem que fazer alguma coisa para as coisas mudarem. E alguém tem que fazer alguma coisa dentro de vocês para vocês mudarem. Quem que é esse alguém? Esse alguém é o cérebro de vocês. Então esse cérebro ele faz isso, mas ele é muito poderoso e muito barulhento. Então a gente se confunde no meio desse barulho todo. A gente se confunde no meio dessa voz no nosso ouvido o tempo todo. E quando a gente começa a entender que é só uma voz, quando a gente começa a entender que a gente tem poder para controlar essa voz, é o primeiro passo que você dá para transformar a sua vida. É isso que a gente vai começar a fazer agora. Então, ter a mente calma, gente, é o que diferencia uma pessoa que consegue superar desafios, dificuldades, que consegue ter disciplina, que consegue ter coragem, que consegue ter consistência na vida. É sobre você. A calma não é uma letargia, a calma é o controle. Se você está seguindo um general numa guerra, explode uma bomba no acampamento, vocês querem seguir aquele general que se apavora e esconde? Aquele general que vai lá e sai igual o Rambo, loucamente atirando? Ou aquele general que fica calmo, monta um plano, monta um passo a passo, executa coisa a coisa? 1, 2 ou 3? 3, né? Então, é isso que nós vamos nos tornar nesse treinamento. O que nós vamos fazer? Nós vamos observar o observador. A gente vai começar a olhar para dentro agora. Vocês vão entender que toda a vida de vocês, toda a realidade de cada um de nós, existe apenas dentro de nós. Tudo que existe fora são apenas estímulos para o que existe dentro de nós. Aqui está todo mundo aqui assistindo essa aula e está todo mundo vivendo uma realidade diferente dentro. A aula é a mesma. Só que a realidade de vocês depende da visão, do histórico, da bagagem de cada um de vocês. Então, antes disso, eu quero contar minha história rapidamente para vocês entenderem como que eu cheguei nisso aí. Por que eu cheguei nisso aí. E essa primeira história, ela se inicia em janeiro de 2015. Janeiro de 2015, eu estava na minha casa lá em Alphaville, amanhecendo o dia, era Réveillon. Eu tinha tido um ano de 2014 excepcional, eu tive o maior e-commerce produto para bebê do país. Tinha na época comprado nesse ano 2014, que tinha comprado meu concorrente, faturava ali perto de 200 milhões de reais mais ou menos.
tinha 600 colaboradores. Você viu tanto que vocês são mais eficientes, né? Tinha 600 colaboradores. A minha também era. Levantei mais de 110 milhões de dólares, aí que tá a diferença. Eu tinha o dinheiro dos outros para queimar e fui queimando, né? E tinha ganho vários prêmios, estava super, né, grato. E eu estava na piscina amanhecendo o dia falando, Deus, obrigado, eu estou muito grato por ter conquistado isso. Eu tinha saído do zero, comecei minha vida profissional. Meu pai tinha uma empresa, ele tinha quebrado ela na época. Fui morar fora do país, trabalhei de garçom, trabalhei de várias coisas. Tive vários negócios que não deram certo e de repente esse negócio estava lá. Eu tinha ganho o prêmio de empreendedorismo do ano pela Globo, Endeavor, Ernst Young, Exame, várias capas de revista. Estava me achando por cima dali, né? Só que eu não estava feliz. Você fala, Léo, você estava feliz? Não, não estava feliz. Eu tinha um nível de ansiedade, parece que aquele nível de ansiedade de conquistar, eu tinha conquistado, agora era o nível de ansiedade de não perder, e eu não vivia feliz. Teve um final de semana que eu fui emendar um feriado quinta, sexta, sábado, domingo, fui para o Chile com a minha esposa na época, chegamos lá, ficamos quinto o dia inteiro, deu sexta, eu falei, o que nós estamos fazendo aqui mesmo? São Paulo tem muito mais restaurante que aqui, vamos embora, tem um milhão de coisas para fazer. E fui embora, não consegui passar 3 dias no Chile com a minha esposa. Esse era o nível da minha vida, tanto que era ruim por dentro. Apesar de pela espuma, você olhar, você entender, achar que era muito maravilhoso, mas não era. A realidade é que não era. E aí, nesse dia, eu perguntei para Deus, falei, Deus, o que eu faço? O que eu faço daqui para frente? E ele me respondeu, 90 dias depois disso aí, 90 dias depois de eu fazer essa pergunta, eu estava em Tarifa, na Espanha, aprendendo kitesurf, que é um esporte que eu gosto muito. Eu não tinha mais minha empresa, tinha brigado com meus fundos, tinha saído da minha empresa, demitido da própria empresa. Eu não tinha mais meu casamento, eu não morava mais com meus filhos, até a Golden Retriever que eu tinha ficado por divórcio. Eu estava ali recomeçando do zero minha vida. E ali eu pude perceber a impermanência das coisas. Tem uma frase de Aristóteles que fala a vaidade é o alimento dos tolos, né? A gente, quando você acha ali, tirando foto de revista, não sei o quê, tudo é uma bobagem, não serve para nada. E você fica ali alimentando o ego, que também não serve para nada. E nesse momento, eu me via mais leve. Estava ali fazendo kitesurf, eu tatuei aqui, ó, living a day per day, every day, vivendo um dia por dia a cada dia, o nome dos meus filhos, Theo e Luca, e estava recomeçando minha vida. Recomecei minha vida, fiz outros negócios, fiz outras coisas. Aconteceu uma oportunidade, eu fui morar de volta em Uberlândia, eu sou de lá, casei novamente e fui seguindo minha vida. Aí a gente chega na minha segunda história. A minha segunda história ela acontece em junho de 2021. Junho de 2021 foi mais ou menos o tempo que a gente estava fazendo as coisas aqui naquela época, né? Foi por ali, foi um pouco depois. Eu tive Covid, fui para UTI, fiquei uma semana na UTI, com 90% do meu pulmão tomado. Ali eu não sabia se eu tinha minutos ou horas até, né, enfiar um tubo, que provavelmente muita gente não estava voltando dessa situação. Desligou o ar? Nossa, deu uma diminuída no barulho. Ali eu não sabia, tinha 22 leitos, 21 entubados, só eu que não estava entubado. Enfermeiro olhando com aquela coisa, né? Você não sabia, né? Muitos de vocês passaram por isso, muitos de vocês talvez tenham perdido pessoas, eu estava ali, sozinho, sem saber o que ia acontecer. E graças a Deus, graças ao trabalho do médico Dr. Zeballos, um médico excepcional lá de São Paulo, eu consegui sair por muito pouco, sem sequela, e sair do tubo. Porque minha oxigenação, o tubinho, o negocinho que vinha aqui não funcionava, o outro aqui não funcionava, estava com essa máscara e não estava conseguindo melhorar. Aí o que aconteceu? Saí, voltei sem sequela, sem tudo, mas ali eu consegui ver de forma muito clara a impermanência da minha vida. Porque a hora que você está na UTI, que você não sabe se você vai sair ou não vai, e você provavelmente nunca mais vai ver seus filhos, seus pais, sua família, você fala, caramba, eu realmente sou mortal mesmo. Né? Eu realmente, e aí? Não estou levando nada daqui, vou sair dessa caminha, vou embora. De que valeu essa história toda? O que valeu esse barulho todo? E, gente, saí e comecei a voltar a tentar fazer meus negócios, tentar fazer minhas coisas, mas eu não conseguia. Eu realmente olhava, tinha uma outra empresa de tecnologia, a Reach, ia tentando tocar as coisas lá,
Mas eu não conseguia. Eu entrava no Zoom, na reunião, câmera desligada, uma coisa louca. Aí às vezes ia lá, ficava num joguinho, ligava uma série da Netflix, ficava no meu escritório lá de Uberlândia, que é tipo um estúdio, eu ficava lá sozinho, deitava, chorava, voltava, não conseguia fazer nada, tentava olhar uma planilha, não ia. E eu não conseguia me conectar mais nada mesmo. E ali eu fui ver, eu estava em depressão, estava numa depressão profunda, não conseguia sair dela. Eu falei, eu quero sair disso aí, mas não quero tomar remédio. Já tinha passado por isso na minha família, esposa, ex-esposa, pai. Eu falei, não quero tomar remédio, eu quero descobrir o porquê que eu cheguei nisso. E eu mergulhei inicialmente na teologia, li a Bíblia inteira, li de novo, maravilhosa, mas mesmo assim eu continuava mal. Li todos os livros do Allan Kardec, os 5, maravilhosos também, mas eu continuava mal. Aí eu li o Dhammapada do budismo, Bhagavad Gita, Mahabharata do hinduísmo, Zohar, Cabala do judaísmo, Alcorão, Kaivalya, egípcio. Li todas as principais escrituras, de ponta a ponta. E eu continuava mal. Todos maravilhosos, escritos por mestres inspirados, mas que de alguma forma eu não estava conectando, porque eu estava lá embaixo, eu estava mal, ótimo, mas eu não estou conectando. Até que um dia, eu passando fui fazer kitesurf de novo, peguei o carro. Esse dia foi muito especial, porque foi antes da gente se conhecer. Porque eu fui para Ilha do Mel, ali no Paraná, ficar lá uns dias sozinho, pegando onda tudo. E o Minduca me ligou naquela época, falou, quero te apresentar para um amigo, pro João, nós vamos aí. Eu falei, vamos aí aonde, cara? Vamos aí na Ilha do Mel e tal. Tem aeroporto? Eu falei, cara, essa Ilha do Mel não tem nem carro aqui, não tem nada. E o Minduca quis, falei, cara, vamos marcar para depois, eu volto por Curitiba. E foi logo antes de eu conhecer o João, eu fui descendo para Floripa para fazer kitesurf. Na estrada sozinho, escutando audiolivro, escutando a Bíblia, escutando várias coisas. Aí eu escutei um podcast de um cara lendo um livro que se chama Meditações. E esse livro, na verdade, ele é o diário do imperador romano Marcos Aurelius. Ele é um diário pessoal do cara que há 2000 anos era o cara mais rico, mais poderoso, mais famoso do mundo. Então você imagina um cara que ele tem o poder de todos os presidentes hoje somado, com a fama de todos, influencer, blogger, jogador de futebol, artista, e o dinheiro de todos os empresários, tudo num cara só, no topo do mundo. O que um cara desse fala? O que um cara desse pensa? O que um cara desse que está lá num lugar sozinho, lá na Lua, estava escrevendo? E ele estava escrevendo, gente, era uma carta de gratidão às pessoas que ensinaram virtudes e valores para ele na vida dele. Então ele falava, eu agradeço a minha mãe por ter me ensinado a simplicidade, a humildade, a não me vestir-se como ricos, a não ser arrogante. Ao meu pai pelo trabalho, pela virilidade, pelo bem comum, buscar ajudar as outras pessoas. Ao meu amigo Mussono pelo amor à filosofia, à sabedoria. E ele vai, são 20 páginas, ele agradecendo as pessoas que ensinaram virtudes e valores. Ali foi pum! Ali parece que tudo, não sei se vocês já viram um cara que pinta uns quadros de cabeça para baixo, aí você não entende nada, ele vira, você fala, uau, não é possível. Para mim foi desse jeito. Naquele instante, virou o quadro na minha cabeça. Naquele instante, tudo que eu tinha lido, buscado, eu falei, gente do céu, a vida é sobre valores e virtudes. Não é que na vida a gente tem que ganhar dinheiro, trabalhar, ter sucesso, ter fama, e vamos fazer isso aí com honestidade, com empenho, com foco. Não. Seja honesto, seja justo, seja corajoso, seja tudo antes. Todo o resto é consequência. Porque cada um de nós vai viver a vida de uma forma, vai ter um certo tipo de sucesso ou outro. Mas os nossos valores e nossas virtudes estão no nosso controle, são nossos. Até então eu não tinha entendido tudo isso, mas conectou para mim a peça. Aí eu fui falar, gente, o que é isso? Quem que é esse cara, né? Aí peguei e fui ler o livro Meditações inteiro, que é o diário dele. Descobri que ele fazia parte de uma escola filosófica chamada de estoicismo. Uma escola que veio lá de 2.500 anos de Sócrates, que baseada em valores e virtudes. A justiça, a coragem, a sabedoria, a temperança são os valores principais. Então, estoas são aqueles pórticos ali. Então, o estoicismo veio das pessoas ficarem conversando ali. Descobri que no Vale do Silício, em peso, as Big Techs todas aplicam essas filosofias. A Constituição americana, ela foi toda feita por estoicos. Então, quando a gente pega o Benjamin Franklin, o Thomas Jefferson, Washington, todos eles eram estoicos.
Winston Churchill era estoico, Bill Clinton dava meditações para todo mundo que ia na Casa Branca. Nelson Mandela fala que só conseguiu ficar 27 anos preso porque tinha meditações. Forças especiais, Navy SEALs, NFL, NBA. Falei, gente, como é que existe um negócio tão poderoso desse, uma forma de pensar tão diferente, tão impactante que ninguém fica sabendo disso? Mergulhei, li tudo que tinha para ler sobre o tema, comecei a dar livro para os amigos inicialmente, ninguém lia nada. Aí eu falei, cara, já sei, eu vou começar a fazer, quero deixar isso para os meus filhos. Então eu vou começar a fazer um podcast igual aquele que eu comecei. Comecei o Meditação Estoica em janeiro de 22, hoje tem 950 e poucos episódios, uma pílula por dia para levar isso para as pessoas. A coisa foi acontecendo, eu comecei a receber depoimentos que viraram centenas, depois milhares de depoimentos de pessoas falando, Léo, transformou minha vida escutar essas pílulas estoicas, um dia mal se torna um dia bom. Pessoas que pensaram em tirar a própria vida desistiram. Pessoas que tinham perdido pais, filhos, separações, faliram, todo tipo de problema. Léo, virei outra pessoa. Ao longo do tempo, falar, Léo, como é que você consegue levar isso de forma mais objetiva e prática para a gente levar para as pessoas? E eu comecei a mergulhar dentro de mim para entender de onde que eu tinha tirado, o que isso tinha feito, como é que isso tudo tinha acontecido. E foi aí que eu desenhei, veio essa inspiração das 7 lentes da transformação. Essas 7 lentes é o programa que a gente vai iniciar agora. Essas 7 lentes é sobre a gente entender dentro de nós, as 3 primeiras aqui, ó, gratidão, humildade e fé. É sobre a gente entender essas lentes estoicas, como é que a gente acessa esse conhecimento dentro da gente. Como é que acessando esse conhecimento, a gente ativa aquela chavinha do neurocórtex, desativa a amígdala. Isso aí eu fui saber depois, essa parte da neurociência. Eu comecei a fazer uma pós-graduação em neurociência. Aí depois a saúde, a sabedoria. Como é que a gente busca a sabedoria necessária para sair disso? E como é que a gente tem coragem e resiliência para cada dia, para continuar os atos. Então a gente vai mergulhar ao longo dessas lentes. Só que não é sobre o que eu falar para vocês. O que eu falar para vocês é simplesmente para vocês terem um caminho para vocês experienciarem isso dentro de vocês. Então de agora em diante o que a gente vai fazer é experienciar. Não é sobre o que eu falo, não vou ficar aqui falando. Não, vocês vão viver, vocês vão sentir cada uma dessas lentes. A gente vai iniciar hoje pela lente da gratidão. Vocês vão sentir isso dentro de vocês. E a gente vai fazer isso através dos conceitos estoicos e da meditação. Comecei a levar isso, aí me chamaram, uns amigos da Endeavor fizeram, aí ele falou, Léo, vamos fazer um retiro para a Endeavor. Endeavor é um grupo de empreendedores de alto impacto, um grupo internacional. Então o Bernardinho do vôlei fez num dia, eu fiz no outro. Aqui estão alguns dos maiores empreendedores de tecnologia do país. Ó. Sérgio Fúrio da Acreditas, Pedro Quemuleira ClearSale, Mari da Gup, Ale Maxi House, Benjamin Conta Azul. Tem uma galera aí desse meio. Grupo Primo, Falcone, Gup. Aí o pessoal me chamou para fazer na polícia em São Paulo. Depois me chamaram para fazer no BOP, as Forças Especiais. Você imagina, esse treinamento que vocês estão fazendo aqui, eu fiz para esquadrão antibomba, sniper. E para todos os perfis de gente, de pessoas, agora já são algumas dezenas de empresas que eu tenho feito isso, o resultado é sempre o mesmo. O resultado é que todos nós somos iguais, todos nós nascemos sem um manual para controlar o computador mais potente que existe no planeta, que é a nossa mente, e assim que vocês aprenderem a virar essa chavinha, que vai ser agora em poucos minutos, vocês vão descobrir um novo mundo que vocês não descobriam que existia ainda. Um mundo muito mais fantástico do que tudo que vocês já viram até hoje. Quem está a fim de conhecer esse universo? Levanta o braço. Boa! Então vamos lá. A gente tem alguns conceitos importantes aí para a gente saber. Daqui a pouco a gente vai passar por eles. Mindset positivo. Quando a gente vai mergulhar nas lentes, né? Gratidão. Vamos voltar nela ali, ó. Quando a gente vai mergulhar nessas lentes, a gente... Opa! Você fala, cara, gratidão. Como que eu sinto gratidão? Como é que eu conecto essa gratidão? Por que a gratidão é tão importante? Então tem um conceito estoico que chama amor fati. Esse conceito ele nos diz que a gente deve amar as coisas que o destino nos traz. Amar tudo que a vida nos traz, como se fosse um presente de Deus. Um presente do universo, um presente da natureza. Você entender que tudo
que a vida te traz, bom ou ruim, você tem que ser grato àquilo. Ser grato por quê? Porque é para você. Aquilo é para você. Aí o conceito do mindset positivo é a gente entender que não tem nada bom nem ruim. Nada é bom ou ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Simples assim. Ah, Léo, a morte é ruim. Não é. A morte só é. A morte é a morte. Todos nós nascemos para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol e voltar para onde a gente veio. Qualquer que seja esse lugar. Cada um acha que é um. Mas você veio de lá para cá e você vai voltar. Eu já dei 47. Falta 33 nessa média. Pode ser que eu não termine essa volta. Pode ser que eu tenha um bônus de 10, 20 voltas. Mas é isso. O fato é que daqui 70 voltinhas do céu, no Sol, ninguém que está nessa sala vai estar aqui mais. Daqui 110, cara, ninguém nesse planeta, de ser humano, de boi, vaca, peixe, tirando meia dúzia de tartaruga, todo mundo desembarca, todo mundo desembarca e embarca novo. Essa casa sua vai ser de alguém, vai ser um terreno, vai ser outra coisa. A fazenda do João vai ter outro dono. Essa joia vai virar pó, essa roupa não é mais nada. Tanto faz, gente, a gente não leva nada. Tem uma frase de Marcos Aurélio, tem uma passagem dele que para mim resume muito, que eles perguntaram para ele: Marcos, você é tão focado de viver nos seus valores, nas suas virtudes, você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele pega e fala: existem duas possibilidades, e uma delas existe e na outra não. Vamos falar primeiro na que eu acredito, que é a que existe, que somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora daqui, eu não levo meus palácios, meus castelos, meu ouro, minhas joias, minhas roupas, meus exércitos. Eu não levo nem meu corpo, eu não levo nada. A única coisa que eu levo é o que sou. E o que sou são meus valores, minhas virtudes. O bem que eu pratiquei, a justiça que eu tive, a temperança, né, que é o equilíbrio que eu vivi minha vida, a coragem para mudar. Tudo isso eu levo, tudo isso faz de mim quem sou, a sabedoria que eu adquiri. Agora, pode ser que realmente não exista nada. Então, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. Portanto, eu não quero desperdiçá-la. Então, quando a gente começa a entender isso aí, você fala: bom, então eu tenho que só mudar a minha visão. Se a morte não é nem boa nem ruim, ela só é. O que eu tenho que aprender com a morte? Como é que eu olho ela boa? A morte ela é uma ótima conselheira. A morte ela te ajuda a valorizar o que você tem, que é a vida. Ela te ajuda a entender que, cara, você tem um tempo para praticar isso aí, para fazer essas coisas que você vai fazer. Se você perder alguém que você ama, você tem que ser grato por tudo que você viveu com essa pessoa e ser mais grato ainda pelas outras pessoas que você ainda tem, valorizar as que você tem. A doença. Eu vou contar alguns casos para vocês de pessoas com câncer, doenças graves, que depois tiveram, amigos meus inclusive, falaram: cara, foi a melhor coisa que aconteceu, porque hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu entendo o valor que eu tenho que dar para a vida. Então, de todas as circunstâncias, de todas as situações, a gente pode entender o crescimento, porque aquilo é algo que o nosso Criador, qualquer que seja o nome que você dê para ele, nos deu para a gente aprender, para a gente evoluir. Então, o amor fato é sobre isso, a gratidão é sobre isso. E, ok, conceitualmente a gente entendeu. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa experienciar isso dentro da gente. A gente precisa viver isso dentro da gente. A gente precisa mexer nessas chavinhas através dessa lente. E é o que a gente vai fazer agora. O processo para fazer isso, a forma como a gente faz essa reprogramação mental, se chama meditação. Alguém já meditou alguma vez? Levanta o braço. 5. Então a gente vai fazer isso. Meditação, gente, tirar algumas mitos sobre a meditação. Muita gente fala: olha, meditação, não... eu tenho a mente muito agitada, a meditação não é para mim. Quem acha isso aí? Ótimo, então a meditação é mais para vocês do que para o resto. Porque se você é muito agitado e não consegue parar, ela é mais para você. Quem é muito zen ali, abraça a árvore, não sei o quê, nem precisa tanto. Já tá bem, já tá tranquilo. É exatamente para quem não é que precisa. E vamos lá, meditação não é sobre parar a mente. Quem quer parar a mente? Quem quer parar o coração? Alguém quer parar o coração? Não. Quem quer parar o pulmão? Também não. Você quer parar sua mente para quê? Você não quer parar sua mente, não. Você quer observar a sua mente, você quer olhar para ela, você quer sair dela e falar: cara, ela tá aí, ó, um macaco louco.
Ela está aí, você só olha para ela. Então, a parte da meditação que a gente vai fazer, o formato que a gente faz, é sobre você observar ela. A gente vai fazer isso por um tempo. E depois de você observar ela, é sobre você começar a entender que você tem como acessar e pegar daquelas nuvenzinhas passando só as que você querem. Porque da mesma forma que nuvem acima de certa altitude, 30 mil pés ali, não tem mais nuvem, é céu de brigadeiro lá em cima, 30 mil que já não tem mais, João? 40 mil? Quanto que? 60 mil não tem mais nuvem? Acima de certa altitude não tem mais nuvem. Acima de certo nível de consciência não tem pensamento, você só observa ele lá. Então a gente vai começar a entender isso. Porque quando a gente começa a controlar esse nosso nível de consciência, você começa a escolher os pensamentos que vocês vão fazer. E vocês vão entender o nível de superpoder que vocês têm com isso. É o nível de vocês não engajarem numa discussão, o cara do trânsito te fechou, você não ficar puto, você simplesmente fala... Aí você chega em casa, seu marido, sua esposa pergunta, não sei o que, não fez não sei o que, você olha, também te amo. E vai. Seu chefe, seu colega fala alguma coisa, você olha, você respira. Então a gente vai começar a entender tudo isso, como é que a gente trata isso. E vocês têm noção do tanto que isso muda a vida da gente? Muda tudo. A hora que você está ali sentado para focar, o que a gente vai entender? Quem aí quer ter alta performance? Tá. Quando a gente fala de alta performance, olha que interessante antes da gente entrar na meditação. Quando a gente fala de alta performance, olha isso aqui, ó. Rafael Nadal, olhem para ele. Cristiano Ronaldo, Tiger Woods, Maria Sharapova. Todos têm alta performance, concordam? O que mais que vocês veem em comum nele? Vamos ver. João, o que tem em comum nesses 4 aí? Disciplina. O que eles têm em comum? Mais coisa. Acho que é disciplina. Foco. O que mais? Dedicação. Né? Autocontrole. Tem gente que fala os jatos, as casas, as ilhas, não sei o quê, bababá, bababá. Eles têm várias coisas em comum ali. Gostar do que eles fazem. Agora tem uma coisa que, para mim, é o que mais une o que eles estão fazendo. Por eles serem melhor no mundo do que eles fazem. Quando eles estão fazendo o trabalho deles, que é isso aí, esse esporte de cada um deles, percebam que eles estão fazendo uma única coisa, uma apenas. Quem já viu a Maria Sharapova ali, a hora que ela vai bater, fala, nossa, deixa eu ligar pro meu marido, ver se já chegou, levou o pão ali, pega o celular. Ou o Cristiano Ronaldo, a hora que vai chutar, fala, nossa, eu preciso postar esse gol aqui agora. Ou o outro vai lá e fala, nossa, eu preciso assistir esse videozinho. Gente, todo mundo de alta performance, quando eles estão fazendo a atividade deles, eles fazem apenas uma única coisa. Eles não fazem mais de uma. E um estudo de Harvard nos mostrou que se você fizer 10 atividades de 10 minutos, você vai levar 100 minutos para fazer ela. Olha o tanto que esse povo é inteligente. 10 atividades, 10 minutos, 100 minutos você faz elas. Fantástico, né? Agora, aí vem a questão. Se você fizer essas 10 atividades de 10 minutos, alternando, 2 minutos de uma, 3 minutos da outra, 4 minutos da uma, 2 minutos da outra, 2 minutos da uma, volta uma, você vai levar 10 vezes mais e às vezes mais do que esse tempo. Porque a nossa mente, apesar de tão poderosa, para situações lineares, ela não é multitask, ela é monotask. Então a gente inicia, para, inicia, para, inicia, para, inicia, para. A hora que você fica iniciando e parando, você vai gerando desgaste. Você vai gerando cansaço, você vai gerando estresse, ativa cortisol e vai te piorando. Aí você não consegue terminar aquelas 10 atividades em 100 minutos. Porque você começou a responder um e-mail ali, começou a falar com o outro ali, começou a olhar uma caixa ali, começou a ver isso aqui, e você está ali perdido no meio daquela bagunça, gerando frustração. Então, quando a gente faz isso, a gente começa a entender, cara, alta performance, então não é sobre fazer mais. Alta performance é sobre fazer menos. Alta performance é sobre fazer apenas o essencial. Pega o Elon Musk. O cara é um só, tem as mesmas 24 horas, nossa. Tá levando um homem para Marte, tem uma constelação de não sei quantos milhares de satélites, tá a Tesla, mais um punhado de coisa, é o cara mais rico do mundo, ele tem o mesmo tempo que a gente. Só que ele consegue dar um zoom no que ele está fazendo aquilo lá e ele tira tudo da cabeça. E para isso a gente precisa controlar nossa mente, nosso pensamento, nossas emoções. Bora fazer um exercício agora? Então vamos lá. É super simples. Não tem nada mais simples que isso. Nós vamos ficar sentados. Deixa eu pegar uma cadeirinha dessa aqui para mim. Nós vamos todos nos sentar
vocês vão seguir a minha voz, e não tem certo ou errado. A hora que eu falar para vocês, ó, vocês vão observar o pensamento, deixar o pensamento em silêncio. Aí vem um pensamento. Aí as pessoas falam, nossa, errei, não estou meditando, veio o pensamento. Não, não é sobre isso. Não é sobre não vir pensamentos. É sobre você observar que veio o pensamento. Porque enquanto você está observando o seu pensamento, você está fazendo o que precisa. Aí eu começo a falar, de repente vem um pensamento e te leva para outro lugar. Aí você viaja um tempo. Aí daqui a pouco você fala, opa, estou viajando. Voltei. Aí você acertou. Você acertou em perceber que está viajando. E não em não viajar. Porque viajar, o nosso cérebro deriva. O que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos pegando esse cavalo selvagem, que é a nossa mente, e vocês estão tentando dar a primeira doma neles. Quem aí já viu domar cavalo? A hora que você já domou você mesmo, João? Difícil. Domar cavalo, gente, vocês sentam no cavalo e o bichinho pula e salta e quer derrubar e não quer deixar. Sua mente, ela está no controle da vida de vocês até hoje. Agora é o primeiro momento que vocês vão assumir esse controle. E ela vai tentar derrubar vocês e tá tudo bem. Você só vai sentar ali, ó, e vai ficar movendo ali. E uma hora ela vai fazer brrr, ela vai entregar o controle para você. E a partir desse momento, a rédea é sua. Então agora a gente está começando a fazer o primeiro exercício para assumir a rédea da nossa mente. Então a fé, a gente entender que não tem nada bom nem ruim, né? Quando eu estava lá no BOP, eu perguntei, quem de vocês gostaria de passar o dia todo num computador, fazendo planilha, vendo número? Ninguém levantou a mão, né? Quem de vocês gosta de passar o dia todo vestido com colete à prova de bala, sair armado, defendendo as outras pessoas, todo mundo... Aí no mesmo dia eu fui numa palestra na Falcone, eu perguntei a mesma coisa, e a resposta foi completamente inversa. Então não tem nada bom nem ruim. Escalar o Everest é bom ou é ruim? Tem gente que é o sonho da vida, eu acho péssimo. Frio danado, vai cair nos dedos, vai subindo, cheio de gente morta no caminho. Eu não acho legal, mas eu não acho. Mas a montanha só é. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Assim como, por exemplo, quem gosta do Corinthians aí? E do Palmeiras? Então, qual que é bom, qual que é ruim? Né? Aí, ó. Só tanto faz. Então, tudo na vida, a hora que a gente traz. Depois a gente vai mergulhar na lente da sabedoria. Essa lente ela é maravilhosa, porque sabedoria do quê, Léo? Qual que é a sabedoria? A gente começa a entender que entre o estímulo e a resposta existe um instante, existe um momento. E nesse momento, nesse instante, reside a nossa capacidade de agirmos de forma sábia, de agirmos de forma controlada ou de reagirmos no impulso. Então, a que horas você vai usar isso? A cada instante da sua vida. Então, você está dirigindo no trânsito, alguém te fechou, input, né? Estímulo, fechou. Output, como é que é a sua ação? Pode perder a cabeça, xinga, briga, aí simplesmente não acontece nada, você fica nervoso, chega no escritório em estado de ira, a gente já viu mais cedo, corpo cheio de cortisol, você é mal educado com todo mundo, isso volta para você, você tem um dia péssimo, aí você chega em casa, é mal educado com a sua esposa, marido, filho, não sei o quê, você destruiu o seu dia porque você deu a sua paz para um desconhecido qualquer no trânsito. Você deu ela, você deu ela de graça. Então perceba que ao fazer isso, você está dando o que te é mais valioso, que é a sua calma e a sua paz, à toa para as pessoas. Então, qual que é o outro output, qual que é o outro estímulo? Vou até aproveitar aqui e pedir para você faz uns videozinhos de vocês aqui para me postar daqui a pouco, antes que eu esqueça. Então, o que acontece? A gente dá a coisa mais importante para nós, que é a nossa calma, a nossa paz. Então, ninguém de vocês deixa outra pessoa tocar no corpo de vocês sem um consentimento, concorda? E por que vocês dão de graça a sua calma, a sua paz para qualquer desconhecido que passa na rua? Ele vai lá, buzina, te fecha, é sua. Aí você fica lá... Não faz o menor sentido. Então, na sabedoria, a gente começa a entender a não reação. E a não reação não é covardia. Quem que falou sobre a não reação? Alguém lembra de alguém falar sobre não reação? Jesus falou. Jesus falou, se você for atingido na face direita, dê também a esquerda. Se te roubarem a manta, dê também a capa. Se te mandarem 1 milha, vá 2. Quem mais falou? Gandhi, Buda, Maomé, Moisés, Krishna, todos falaram, todos eles falaram a mesma coisa. E não reagir
não é covardia. Não reagir é você ter sabedoria e entender que você não precisa reagir para a maioria das coisas. Então você chega em casa, sua esposa, o seu marido vai lá, a gente sabe cutucar, né, o nosso cônjuge. Ah, não sei o que, você não deixou deixar as roupas aí, fez não sei o que. Aí você já volta. Ah, mas você também não fez isso? Aí vocês vão entender. Ah, você não fez isso? Oi? Também te amo. E sai. E pronto. Vocês vão começar a perceber que a não reação, a maioria das vezes a outra pessoa vai ter tempo de sair dela do estado de ira, do cortisol e para adrenalina, para ela vir te pedir desculpa. Porque você simplesmente ficou em silêncio. Porque você simplesmente escutou. Entre vocês, às vezes vocês vão chegar no escritório mal-humorado, um dia normal, a gente vai, tem dias e dias. A hora que você chega, você tá mal, você falou alguma coisa, o outro colega, você simplesmente vai ficar em silêncio. Tá todo mundo aqui vivendo as próprias vidas. Um dia você vai ter problema com o seu relacionamento, um dia com o seu filho, outro dia vai ter doença, outro dia vai ter problema financeiro. As coisas vão acontecer. Não vai mudar o que vai continuar, a vida continua acontecendo. Só que aí você vai observar no seu colega que ele não está bem naquele dia e você vai estar ali para não piorar, para não jogar fogo. Na NASA, quando eles vão para o ônibus espacial nas missões deles, todo dia que eles acordam, eles são obrigados a responder uma pergunta. E a pergunta é, você pode ajudar ou você precisa de ajuda? Todos os dias eles respondem essa pergunta. E eles acordam e eles falam, hoje eu posso ajudar, ou hoje eu preciso de ajuda. Porque ele não está bem psicologicamente sozinho naquele espaço. Então a gente tem que se fazer essa pergunta e essa resposta todo dia. Porque tem dia que você está precisando de ajuda e tem dia que você está podendo ajudar. Na hora que você chegar, se estiver naquele dia lá, você vai falar, Carlão, cara, hoje eu preciso de ajuda. Só isso, algo simples como isso, vocês vão mudar o estado de espírito, o estado de relacionamento entre vocês. Porque ou a gente ajuda ou a gente precisa de ajuda. Então, quando a gente começa a entender, mergulhar nessa lente, o time de alto desempenho, a gente vai mergulhar no time de alto desempenho. Quem aí quer um time de alto desempenho? Bom, como é que você faz um time de alto desempenho? Por que os militares, os Navy SEALs, são irmãos em batalha, né? Irmãos em armas, brothers in arms? E por que na empresa nós somos colegas? Por quê? O que muda? Como é que eu quero ter do outro ali? Qual que é o nível de intencionalidade que os militares têm com o outro? Estão salvando a vida do outro. Estão ali no flanco, o outro no outro, está ali salvando. A gente, quantas vezes a gente chega na empresa, a gente chega em casa, fala, e aí, João, como é que foi esse final de semana? Tudo bem? Foi legal? Como é que foi lá no coisa? Foi bom? Ele tá me respondendo, eu já estou lá no final do corredor, não estou nem um pouco interessado nesse assunto, só estou fingindo que estou. Só pro forma. Então vamos lá, estou conversando aqui. João, e aí, foi tudo bem? Como é que você está aí? Tá tudo tranquilo? Você mandou aquele relatório lá, depois você me manda lá, põe lá na mesa, lá, vamos olhar. Você está vendo que eu não estou prestando atenção? É claro para você que eu não estou prestando atenção? Quem aí sabe quando a outra pessoa não está prestando atenção nela? Levanta o braço. Todo mundo. Olha em volta agora, fica o braço levantado, todo mundo. Ó, vocês estão enganando ninguém. Então, gente, nossos filhos, uma criança sabe quando você não está sendo intencional. E quando a gente começa a trazer intencionalidade, eu vou trazer para vocês formas de iniciar uma reunião, para vocês estarem 100% na reunião, desligar de todo o resto. Tem empresa que eu já fui, eu tenho certeza que isso não acontece aqui, mas tem empresa que eu já fui, tem gente que entra numa reunião do Zoom de tela desligada. Uma loucura. Eu falo, como assim? É como se eu fosse dar uma palestra aqui, assim, ó, e aí, pessoal? Né? Você não vê, e pior ainda, porque tela desligada você nem sabe se tem alguém ali, às vezes a pessoa nem está lá. Então a gente começa a entender essas coisas que vão transformando a vida. Sabedoria. Depois é sobre coragem. As 3 primeiras são intrínsecas. Depois é você adquirir sabedoria para você crescer. Aí é coragem. Coragem a gente vai entrar nos valores, os principais valores, né? Sabedoria e coragem. Então a coragem, vocês vão entender que não é sobre falta de medo. A gente sempre tem medo. O medo é um dispositivo de segurança do nosso corpo. A coragem é a gente superar o medo. E a gente vai entender outra coisa mais incrível ainda, que às vezes poucos segundos de coragem são suficientes. Vocês sabiam disso? A coragem, você precisa às vezes 10 segundos de coragem. A coragem é para você iniciar a ação. A coragem é para você pegar o telefone e ligar para o cliente, para o fornecedor. A coragem é para você acordar de manhã e falar, vou malhar e lavar o rosto e ir. A coragem é para você ver um bis ali, não perder para ele e não vou comer. A coragem é para você ver a pessoa que você veio ali, pode se tornar esposa, marido, você vai lá e conversa com ela. Depois da coragem, é sobre resiliência, é sobre disciplina.
é sobre constância. Então, o que faz a gente ter disciplina e constância? Nossa mente. Por que a gente dorme à noite e fala, amanhã eu vou começar uma dieta, e amanhã eu vou acordar às 5 horas para malhar? E eu acordo às 5 horas e o que mudou? Acordo às 5 horas, mais 15 minutos, a hora que eu vejo eu estou atrasado para ir trabalhar. Por que a gente não consegue fazer isso? Então a gente vai começar a aprender a fazer. E nós vamos fazer na prática. Porque o que vocês anotaram aí que vocês têm de meta, perder peso, começar a malhar, fazer o que for, a gente vai fazer um programa ao longo desse período, onde a gente vai escolher dentre nós guardiões do nosso propósito e a gente vai seguir. Na próxima a gente vai começar a fazer isso. Porque não é sobre eu ficar de blá 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 e todo mundo achei legal. Não, é sobre a gente transformar. Então esse é um programa de transformação que a gente vai viver junto ao longo desse processo. E por fim, o transbordo. O transbordo é a gente levar isso para as pessoas. Como diz Sêneca, se um conhecimento me for compartilhado e eu não puder passar para outras pessoas, ele não tem utilidade nenhuma. É igual ao alimento não digerido, não serve para nada. É igual ao conhecimento não compartilhado. Então, hoje nós passamos pela lente da gratidão. Tem algumas frases muito boas, né? Não se envolva em sonhos de ter o que você não tem, mas considere como bênçãos os seus, o que já possui. Então, felizmente, lembre-se de como você gostaria de tê-los se não fossem seus. Marcos Aurelius. Percebam, gente, que todos nós nessa sala aqui, nós já temos mais do que 99% da população mundial. Todo mundo aqui tem mais. Todo mundo. Se pegar boa parte da população não tem esgoto, não tem água tratada, estão em países em guerra, vivem problemas de saúde muito sérios, tem muita coisa muito difícil no mundo inteiro. Nós estamos aqui, todo mundo bem, com emprego, salário, vivendo num país em paz, sem guerra, sem... Estamos aqui. Está tudo funcionando. O que não tem? É 1%. Ah, eu queria outro carro, outra casa, outro não sei o quê, tudo coisinha. Que a hora que você tiver essa coisinha a mais, se você não tratar a sua mente, não vai resolver. Eu vou dizer para você, gente, eu estava falando com o João, acho que a grande vantagem quando a gente ganha dinheiro é a gente saber que não é sobre dinheiro. O dinheiro não muda. Igual você às vezes vai para umas férias maravilhosas, num lugar perfeito, aí você chega, quero ver, quem de vocês já pensou, puta, quero ir para esse lugar, vai ser incrível, fantástico. Aí você chega lá, tá tudo incrível, o lugar é bonito, mas a férias não é tão boa. Quem já viveu isso aí? Por quê? Porque você vai junto. O que adianta? Se você for com seus problemas juntos no seu calcanhar, você não vai estar feliz em qualquer lugar, pode ser bonito. Você não precisa de uma mudança de ares. Você precisa de uma mudança de mente. A gente tem que resolver dentro da gente. O homem que tem pouco, não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia mais que é pobre. A vida do tolo está vazia de gratidão e cheia de medo. Seu curso está totalmente voltado para o futuro. Então, quando a gente começa a entender o poder da gratidão na nossa vida, a hora que você tem gratidão, você sai do estado de ira, você entra para o estado de paz, você para de produzir cortisol, você para de produzir dopamina, você entra em estado de criação, você começa a fazer acontecer. Então, lembre-se o que você pensa, o que você acredita, porque se você acredita ou não acredita, de qualquer forma você tem razão. O acreditar, o dar gratidão é o que te vai fazer acontecer. E para você inspirar seu time, levar motivação, é tudo sobre isso. Então essa primeira lente é sobre liderar em alta performance. É sobre você primeiro se conectar a essa inspiração. Por fim, vocês vão ver aí na apostila, colocando em prática. Então nós temos aqui, não é sobre conhecer o caminho, mas é sobre percorrer o caminho. Agora, a partir de agora, vocês vão fazer um compromisso com vocês de percorrer esse caminho. Eu estou apresentando um caminho para vocês. Agora, eu não tenho como percorrer o caminho por ninguém. Então, vocês me vejam como um personal trainer aqui, da mente de vocês. Então, igual vocês podem contratar um personal para academia. Ele vai lá e mostra, faz bíceps. Aí você vai lá, faz o primeiro dia, olha o braço, volta, não é normal. Aí você vai no segundo dia, vai lá, puxa peso, volta, olha no espelho, tá igual. Aí vocês vão no terceiro dia, olha, puxa, não, tá igual. Ah, não funciona, não vou fazer mais não, porque meu bíceps tá igual. Quem já passou por isso? Vai pra academia, faz 3 semanas e larga aquele plano de 1 ano. Por quê? Porque a sua expectativa do que funciona está desalinhada com a realidade. As mudanças são graduais, vocês precisam ter resiliência, persistência no trabalho e na vida pessoal. Então, quando a gente começa a entender que a gente tem que levar ordem para a nossa vida pessoal, igual a gente leva ordem para a nossa vida profissional,
pessoal influencia no outro. Então a gente fala, cara, eu tenho disciplina no trabalho porque eu sou obrigado a ter. Aí você vai lá, sua mesa arrumada, faz suas reuniões, tem sua ata de reunião, faz o que tem que fazer. Em casa você fala, eu quero viver no caos porque cansa a ordem do escritório. E ao contrário, a ordem descansa, o caos é que cansa. Então quando você leva a ordem para a sua vida, você vai ter uma vida muito mais descansada, muito mais realizada. Isso vai fazer com que você seja um profissional muito melhor. E isso vai aspiralando, vai evoluindo você como profissional e como ser humano. Se você vive no caos em casa, chega no trabalho todo perdido ali, a sua vida passa a ser um caos, a sua performance é outra. Então, é sobre a gente colocar em prática. O que vocês vão começar a ter a partir de agora? Um diário. O que é um diário? A gente vinha muito antes falando que diário era, quando a gente era mais jovem, né? Menina tem diário, menino não tem. Gente, todos os grandes pensadores sábios da história tiveram diários. Por quê? Porque o diário é o seu manual de navegação. A hora que você tem um diário, imagina o seguinte, a ata de reunião. A nossa mente é muito falha. Então tudo que você pensa hoje... Quem lembra o que jantou na quinta passada? Que almoçou antes de ontem? A gente não lembra. Por quê? Porque a nossa mente vai desocupando espaço. A gente lembra de poucas coisas importantes e mesmo assim várias delas são mudadas pela nossa mente. A hora que você tem um diário, você começa a notar. Vou dar um exemplo para vocês. No meu relacionamento anterior, a gente sempre tinha uma questão, iniciava um problema de uma briga, eu e minha esposa, tinha uma questão que aí eu me fechava, ela se fechava, blá. Eu achava que era ela sempre. Eu comecei a notar para ver como é que era a sequência de fatos. Isso já vinha um ano se arrastando isso aí. A hora que eu comecei a notar, eu comecei a ver, falei, cara, na verdade sou eu que inicio. Porque a hora que eu inicio, que eu viajo aqui, ela já se fecha na volta, ela se fecha na volta quando eu voltei de viagem, eu já me fecho com ela porque eu voltei, ela não está bem-humorada, e chega e escala no tempo que está. A hora que você começa a notar, você começa a entender isso aí, e você começa a mudar o padrão. A hora que você começa a notar, você começa a entender que você tem em torno de 100 mil pensamentos, 110 mil pensamentos todos os dias. E desses 110 mil, 95% deles são redundantes do dia anterior. E esses pensamentos do dia anterior geralmente são pensamentos negativos. Então você vem carregando um passado negativo. Por exemplo, você fala, eu não gosto do meu carro. Aí você fala, não gosto do meu carro. Ah, esse carro é uma porcaria. Não gosto do meu carro, não gosto do meu carro. Aí você está um ano falando isso aqui, eu não gosto. Você está vivendo uma vida de não gosto do meu carro. Quando é uma coisa boba igual um carro, ok. Mas a hora que você começa a pôr esse pensamento, não gosto da minha esposa, do meu marido, da minha vida, do meu trabalho, da minha saúde, você está criando essa realidade negativa para você. E o diário vai te fazer perceber isso. A hora que você chega no dia e começa a notar, cara, hoje eu errei nisso, amanhã eu quero acertar nisso, fazer isso, quero chegar mais cedo, quero malhar, quero isso, quero aquilo outro. Você começa a trazer intenção, intencionalidade. Você tira do mundo das ideias, põe no mundo das palavras. Você já deu meio passo para a criação. Então o diário é fundamental vocês começarem a anotar. Quem tem preguiça de escrever, tem a letra feia, que é meu caso, o que eu faço? Eu às vezes estou malhando, estou correndo, eu dito para o GPT o meu diário, falo, GPT, hoje eu fiz isso, tal, fiz isso, aquilo outro, organiza, põe em tópicos para o meu diário. Ele organiza, eu copio, põe no meu notes. Então eu faço o diário muitas vezes malhando, inclusive. Iniciar seu diário, essa carta compromisso que vocês começaram a fazer. Então tá aí, ó, exemplo, seu interior, exterior, relacionamentos, para vocês porem essa afirmação do que vocês querem para a vida de vocês. Vocês vão escrever uma carta de gratidão, faz parte dessa prática. Pega uma folha, frente e verso, escreve tudo que vocês têm gratidão na vida de vocês. No início, às vezes vai ficando difícil, cara, tem gratidão por respirar, por ter um banheiro, por ter tomado um banho ontem, por ter viajado, por ter conhecido fulano, por conseguir ir no banheiro, por conseguir transformar alimento em célula, qualquer coisa, vai pondo, por ter uma mãe, por ter tido uma mãe, por ter isso, tudo. Dá para vocês ficarem um caderno inteiro dando gratidão. Vocês vão ir no máximo que vocês quiserem, no mínimo 2 folhas. Conectar os seus pontos do passado com o seu futuro. Esse é um outro que a gente vai passar também, depois eu vou pôr um vídeo do Steve Jobs para vocês. Quando a gente começa a entender que tudo que nós somos hoje se deve a problemas e situações que a gente viveu, e que quando você olha para frente, você está num momento difícil, não faz sentido. Mas quando você olha para trás, os pontos se conectam. E aí você fala, cara, se eu não tivesse perdido aquele emprego, eu não estava aqui. Se eu não tivesse terminado aquele relacionamento, eu não estava com esse outro. Se eu não tivesse tido aquela doença, eu não tinha tomado conta disso. A hora que você começa a olhar para trás, você começa a enxergar o fio da sua vida. Isso vai te trazer mais gratidão. Então aqui também nós estamos mexendo no nosso estado de espírito.
E aqui algumas práticas pequenas para vocês colocarem no dia a dia de vocês, que vai mudando o dia. São as pequenas intencionalidades ao longo do caminho. Primeiros 20 minutos do dia são de gratidão com a vida, com o universo, com Deus. Então, gente, quem aí acorda, a primeira coisa que faz é pegar o celular? Levanta o braço. Exato. O que você está fazendo? Você... Aí, ó. Aí tô ok. Para ver meus podcasts, pode, porque você vai estar conectando. Se você acorda o dia, depois eu vou pôr um vídeo para vocês mostrando como que notícia negativa cria químicos negativos, é um veneno, você está se envenenando. Se você acorda seu dia lendo notícia, Léo, mas não posso me informar? Melhor não. Por quê? Como disse o Denzel Washington, se você não ler as notícias, você vai ficar desinformado. Se você ler as notícias, você vai ficar mal informado. Então fica mal informado, leia só do que é importante. Gente, é tudo, a maioria coisa que você vai, tá fora do seu controle. Se tá fora do seu controle e você não tem o que fazer com aquilo, para que você vai ficar se envenenando com datena, enchente? Tô tentando convencer minha mãe, não consegui até hoje. Ela, se não souber de todas as enchentes e motoboy que atropelou, matou e coisa que aconteceu, ela não sossega. Falo, mãe do céu, para com isso. Você vai envenenando. Vocês imaginam o seguinte, um navio saindo de Santos. Se ele virar o leme dele 1 grau para a esquerda, ele vai chegar lá na Europa. Se ele virar 1 grau para a direita, ele vai chegar lá na África do Sul. Porque no longo do seu dia, se você começar o seu dia virado para o negativo, para o medo, se acordar o cortisol, nossa, o Maduro fez isso, nossa, a Ucrânia fez aquilo, nossa, não sei o que, inteligência artificial, você já está acordando desse jeito. Enquanto que se você acorda, faz uma oração, para qualquer que seja seu dogma, sua religião, faz um exercício, leia alguma reflexão que te faz bem. Tudo isso que você fizer vai te levando para o outro lado. Aí depois você vai ter que entrar no seu dia a dia, você vai ter que entrar para a guerra. Tá tudo certo. Mas você já se blindou antes disso. Você não saiu, acordou, quem que eu sou? Léo tal, não, guerra, não sei o que, não. Eu sou o Léo, estou aqui, vou ter um dia maravilhoso, vou ter um dia presente, vamos que vamos, vou enfrentar tudo que tiver que enfrentar. É diferente. Sorria para vocês, gente. Quando a gente sorri, quando a gente faz essa posição de expansão, vou mostrar para vocês o estudo, você está mudando o seu químico. Dá um sorriso todo mundo aí, ó. No início parece meio idiota, né? Aí depois veio o natural, entendeu? Na hora que você olhar para você no espelho. Deseje boas energias para as pessoas. Mesmo que você não goste das pessoas, se você encontrar elas ao longo do caminho, Marcos Aurelius falava o seguinte, sempre que acordar pela manhã, diga para você mesmo, vou encontrar um desonesto, um invejoso, um mal-humorado, uma pessoa ruim, um cínico. Por que você vai encontrar? Porque elas existem, elas estão por aí, você vai encontrar, natural, mas não significa que você pode deixar elas te afetarem. Você vai continuar na sua presença, você vai continuar bem. E isso, gente, é um treinamento constante. Por fim, lembrem-se que o momento presente é tudo que vocês têm. Façam esse exercício. Toda hora que vocês estiverem meio ansiosos com alguma coisa, fechem os olhos por alguns instantes, inspira, respira, se traz para o momento presente. No momento presente não tem medo. Não existe medo do passado, não existe medo do presente. Raríssimas exceções se você estiver sendo atacado por algo. O medo é sempre do futuro, é sempre das possibilidades, é sempre da mudança. Se você estiver no momento presente, o medo diminui. Você muda sua produção hormonal. Então é sobre isso. Antes de eu encerrar aqui, quero só anunciar para vocês algo que vai ajudar bastante vocês. Eu escrevi esse novo livro aqui, 365 dias com a calma da mente. Esse livro é um apanhado de 365. Eu falo que, na verdade, ele parece um livro, mas não é um livro. Ele é uma série da Netflix, com 365 episódios para dentro de cada um de vocês. Então, para cada episódio desse, tem um QR Code. Para cada QR Code, você lê a reflexão do dia, você bate o QR Code e você vai para o episódio meu gravado. Dos 900 e pouco, eu selecionei os 365 por temas por semana. Então, ao longo das semanas do treinamento que a gente vai fazer, você vai seguindo e lendo ele, que ele vai te guiando também, vai te trazendo esses temas. Eu vou compartilhar num grupo de WhatsApp os outros episódios, mas aqui são outros também para você ir fazendo. Então, aqui, por exemplo, desse dia, nada é impossível.
Se algo parece difícil de ser conquistado, não pense que se trata de algo impossível, pois se é possível estar de acordo com a natureza humana, pense que você também pode conquistá-lo. Marcos Aurélio. E cada dia uma reflexão, cada dia uma pílula para te trazer para esse estado de espírito. Então eu trouxe 50 deles, depois a gente coordena isso aí para vocês terem. E esse é o primeiro passo, gente. Então, tem que ler ou assistir. Tem que assistir. Minha mulher coloca o livro na cabeceira. Só quem mexe no livro é secretário, não é? Eu falo assim para ela, isso tá com decoração? Porque o livro de decoração tá na sala. Aqueles grandão, né? Um monte de dinheiro lá, você nem folheia, né? Mas a decoração não é na sala, fica lá. Aí compra outra, chega outra. É isso. Lê a capa. Não é sobre conhecer o caminho, é sobre percorrer o caminho. Então, pessoal, quero agradecer a todos pela atenção, pelo sábado de manhã, que eu sei que é um tempo extremamente valioso de cada um de vocês. Vocês deixaram suas famílias para estarem aqui. Quero dar os parabéns a cada um de vocês pela entrega, pela busca, e quero me colocar à disposição de todos ao longo dessa jornada de transformação. Isso é o que eu faço da minha vida hoje com muita gratidão, levar essa calma da mente, levar esse equilíbrio emocional e essa saúde mental para a vida de todos. Então, João, todos vocês, muito obrigado e desejo a todos um sábado maravilhoso.